Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje está recheado, está aqui com quem sempre está conosco em todos os programas. Só tem uma figura aqui que está em todos os programas. Se não está, e sua equipe está aqui, que é o Dr. Gilberto Schwartzman. Nosso grande parceiro, querido. Obrigado amigo, pela distinção. E sempre brilhante. Que mesa não hoje, só com a hein? sua presença aqui, que não só pela bagagem de conhecimento que tem, mas também um homem admirado pelas mulheres, né, Luiz Coronel. É o Gilberto Schwartzman, mas a equipe dele admirada pelos homens. Barbaridade. Olha, Conhecimento e beleza, que equipe, hein? eu não vou responder porque eu estou com o maestro Cunha aqui ao meu lado, Então, apresente, que seu tem maestro. tanta coisa bonita para falar sobre a Mas nós Bienal. estamos falando de coisa bonita, tio. Mas então eu vou passar a bola para o maestro, que eu acho que é uma atitude mais sábia de minha parte, né, maestro? Nem vai agradecer os elogios. Não, eu vou passar para o maestro a palavra diretamente. E os elogios? Exatamente. Então vamos anunciar o maestro como ele merece, né? Eu acho que sim. Eu já estou enxergando ele no Essa é um palco, privilegiado, é com a o único batuta. que faz programa sem blazer. É isso mesmo. Pinto de Já Blue. saiu por cima. Essa é a distinção Já para começou, os a artistas. distinção é para poucos. hein? Para os artistas, porque isso foi falha da Vânia, porque a gente tem lá os casacos lá ela ficou constrangida, o maestro não. Mas, Paulo Sérgio, se tu me permitires, o maestro Cunha, Antônio Carlos Borges Cunha. o Nosso maestro Cunha é uma chefe pessoa fundante. com um papel fundamental na Fundação Bienal. Quando nós iniciamos essa caminhada que parecia quase impossível, né, maestro, de poder organizar a 11ª Bienal naquela crise importante que o país vivia, a primeira ação que se fez foi aquele concerto memorável da escadaria da Igreja das Dores, no aniversário de Porto Alegre, no ano passado, em março. Finalmente valorizado. 5.000 pessoas, e o maestro fez um espetáculo maravilhoso. E nós decidimos que o maestro faria a abertura, a celebração de abertura da 11ª Bienal, no dia 5 de abril, às 19 horas, um espetáculo entre o Memorial e o Marx, na Praça da Alfândega, um palco ao ar livre, 1.500 cadeiras, uma celebração à la Wagner, arte total, não é, maestro? Integrando música, dança, teatro, literatura. Nós teríamos no palco aproximadamente mais de 30 músicos, coral e diversos artistas convidados. A pianista Olinda Alessandrini, Olha. Isso aqui, o trompetista Jorginho do trompete. Meu Deus do céu. Também os cantores, o Dudu Spep, um grande intérprete da MPB, da música brasileira. A Nadi, que é uma cantora maravilhosa aqui de Porto Alegre, que está lançando 2 CDs. E o espetáculo vai encerrar com Vitor Ramil. Que maravilha. Cantando milongas com a orquestra. Olha, que Orquestra Fundarte. Dessa vez vai ser a Orquestra de Câmara Fundarte, que é a Fundação Municipal de Arte de Montenegro. É uma orquestra que eu participei da fundação dessa orquestra com o Miguel Proença, a dona Terezinha Cardona, que todos conhecem, em 1996. E é uma orquestra que atua principalmente no interior do Estado, levando a música orquestral para o interior do Estado, e que teve por diversos anos o apoio do SESI-RS. E nós estamos restaurando essa o Miguel relação. foi diretor do teatro. Juntamente com o Miguel, eu trabalhei 10 anos. 10 anos com o Miguel. Numa programação de música erudita que lotava aquele teatro por 10 anos. Lembro bem. Que beleza. Foi uma pena ter saído do teatro, o Miguel. E ter interrompido aquela série de concertos com solistas internacionais. Foi uma pena. Esta Bienal, Paulo Sérgio, vai ser uma Bienal muito interessante, porque vai ser talvez a mais internacional das Bienais do Mercosul. O grupo de artistas e de obras que virão de fora da América Latina é
muito elevado. Quem é o curador? O curador é um alemão, uma pessoa extremamente culta e preparada, que já fez a Bienal de Veneza, já fez a Bienal de São Paulo, chama-se Alfons Hug, e a curadora adjunta é Paula Borg, e o conteúdo, o conceito dessa Bienal é muito interessante, chama-se Triângulo Atlântico, que essa é o resultado, os indícios na arte contemporânea dessa mistura desses três polos, América, África e Europa, que formam uma cultura e essa cultura em sedimentação, vamos dizer assim, que é a cultura do brasileiro. Então, nós vamos ter arte africana, arte afro-brasileira, arte europeia. Vários artistas fizeram obras nos locais onde houve entrepostos de venda de seres humanos na história da escravatura. Então, nos quilombos, tem artistas que fizeram residência nos quilombos, desenvolveram obras. Então, eu acho que vai ser uma Bienal que não só vai lidar com arte contemporânea, mas vai trazer à superfície uma série de questões importantes para nós, como questões sobre desigualdades, sobre gênero, sobre censura, sobre moral na arte. Será que a arte precisa de juízos morais? É uma Bienal muito interessante. O Oscar Wilde, quando foi censurada a peça Salomé, ele disse apenas isso, que o que eles não resistem é a beleza do meu texto. Uma obra será bela ou não será bela. Tu terás surpresas com esse teu gosto literário. Faz parte do espetáculo. Tem algumas intervenções de textos de Oscar Wilde. Todas as são só uma aça. A música, a poesia, a pintura, elas se integram magicamente. Cada vez mais, né? Cada vez magicamente, mais. Né? Até teatro, nós vamos colocar uma intervenção de teatro. Dança. Vai ser muito com bonito. música ao vivo, não todos dança são com trilha convidados. gravada. Vai ser uma grande honra ter a presença de todos. E vai ser um espetáculo aberto, popular. Não vai ser um coquetel fechado, vai ser uma celebração Que espaço aberta. está ocupando para as exposições? Essa Bienal, por questões de responsabilidade com os custos, né, nós fizemos um projeto que tinha uma primeira versão mais modesta. Como a captação foi razoavelmente boa, nós tivemos a oportunidade de expandir. Então, o Memorial, o Santander Cultural, o Marx, a Praça. Na praça nós vamos ter uma obra que é uma metáfora sobre o tempo, que é um relógio que cada minuto um ser humano troca o tempo. Olha que interessante, né? E tem na Igreja das Dores uma obra que é sonora, com dialetos de tribos indígenas de toda a América, até a América do Norte, e de várias tribos africanas. Então, quem entra na nave principal da igreja e chega perto de cada alto-falante, vê uma voz humana com um dialeto diferente da África e da América, dos indígenas e dos negros africanos. Eu acho que vai ser uma Bienal de arrepiar. A gente fica embevecido. Eu estou muito encantado com isso. Não, desde o primeiro momento, quando ele aceitou, ele já vestiu a camiseta, tem sangue nas ventas. Isso é um privilégio, João. Isso é um privilégio, não é um sofrimento. Quem acha que ser presidente de Bienal é um sofrimento, está muito enganado sobre a vida. Não. É um privilégio, uma honra. Tenho certeza disso. E escolheram a pessoa adequada. Eu acho que hoje não tem nesse estado aqui alguém com mais capacidade de assumir a Bienal do que Gilberto Frota. E não é elogio de cor presente, nem confete, serpentina, nem purpurina, que não precisa. Porque não precisa, né? Inclusive, a Bienal desse ano, ela já está sendo muito mais comentada, sem querer fazer comparações, do que as demais que aconteceram, que tiveram seus grandes méritos. Eu fui diretor de marketing da primeira, hein? Que foi como linda, com aquele espetáculo que nós fizemos na Igreja das Dores, que foi em março do ano passado, 2017. Ali começou a 11ª Bienal. Porque Ali começou a Igreja das Dores levou quanto tempo para ser restaurada? Foi uma infinidade. Sim. E levou 100 anos para ser construída. Para ser construída. Tinha lá o negócio da Praça do Enforcado. Isso mesmo. Houve um santo ofício lá, na Igreja das Dores. Sabia? Não. Houve um santo ofício, um julgamento de santo ofício. Um dos poucos que aconteceram no Brasil. E não foi lá que teve aquela história do escravo Josino, né? Que culparam o essa escravo. É a lenda. Mas valorizar a Igreja das Dores para dar início à Bienal do Mercosul. Ali começou a Bienal. Mas nesse ponto, o nosso arcebispo e o padre Lucas, olha, tem a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, foram extremamente parceiros da Fundação Bienal, sabe? Então eu quero agradecer de público aqui.
Eu queria dizer o seguinte, que os dois roteiros, tanto aquele do ano passado, de março do ano passado, como esse agora, para o dia 5 de abril, foi feito pelo Dr. Gilberto. Não é Ele verdade. é um artista. Não é Ele é verdade. um artista. Não, você está querendo... Não, isso não é verdade. Eu também não. Ah, Ele sim. é muito humilde. Ele me surpreendeu. Não dá para elogiar o Gilberto. Ele me surpreendeu com a sua criatividade, por sua cultura geral, integrando todas as artes. Então, eu aqui só tenho um esboço das músicas que a gente foi encaixando no E roteiro. tem cada música nessa festa. Tá muito boa, né? Agora, o desafio não é fazer essa Bienal. Nós temos que criar um sistema para dar continuidade às Bienais. Tem que ter sustentabilidade, tem que ter a tranquilidade de fazer as próximas. Não pode ser um sobressalto. Cada uma começar de novo. É, isso mesmo. Mas Eu tenho que liberar o Gilberto Schwartz, mas antes vamos ouvir o nosso queria só fazer. deputado. Primeiramente, estamos. Presta atenção. Depois ele faz perguntas, não vai saber responder. Depois Mas é uma boa causa, Deputado uma Thiago boa Silva. causa. Mas me parece assim, realmente, Lênio, certamente tu vai concordar que a escolha do Dr. Gilberto foi extremamente apropriada pela sua capacidade, sensibilidade, né? Eu tenho acompanhado em alguns programas e pelos artigos, né, a capacidade de contemplação, né, a riqueza cultural que o senhor tem expressado, e isso é fundamental, né? Como médico, é um médico com muita projeção dentro do setor da saúde, mas realmente liderando um grande processo, um grande movimento que é a Bienal, num país que sofre praticamente uma exclusão, né? Um país de excluídos, com muita desigualdade, com baixíssima escolaridade. Mesmo na classe média, a gente vê que o estilo de vida aqui do nosso país é um estilo de vida muito alienado dessa contemplação. Quem foi à Europa, principalmente, e viu aquela civilização, tem capacidade para... Mas eu acho que o senhor faz um papel muito importante, né? E realmente desejamos aí os melhores. Temos certeza aí que o senhor terá todo sucesso, não é? Nós temos uma diretoria maravilhosa. Isso não é um trabalho de uma pessoa só. Tenho certeza. Tem uma diretoria maravilhosa. Agora não dá para deixar o Lênio falar, porque Não, eu vou elogiar pelas costas. Não. Se ele precisar sair, eu vou elogiar pelas costas. Ele é meu amigo, não vale. Ele é meu amigo. Não, mas ele elogia todos os programas, ele elogia o Dr. Gilberto Schwartz. É meu amigo. Eu acho que Dr. Gilberto. precisamos colocar um foco bem claro. É maravilhoso quando a arte cabe em mãos de quem tem uma visão de que arte é encantamento e conscientização. Porque se nós carregarmos a arte tão só para o encantamento, nós vamos frivolizar uma expressão humana que é muito mais rica do que isso. Eu sempre lembro que o primeiro homem que deixou a marca no fundo da caverna, ele quis dizer: eis aqui o testemunho da minha luta. Vamos liberar o Dr. Gilberto, que ele tem que sair. Só para dizer que isso que o Dr. Gilberto falou, a literatura mudou a minha vida, né? Eu sei que o Dr. Gilberto assiste o programa Direito e Literatura. Não, então é ele. Adoro. Inclusive, Então é ele. é um patrocinador do último congresso que tivemos. E só não é mais porque a gente não está instando mais, tenho certeza. E essa questão da Bienal e a questão da cultura e da literatura, quando eu tenho dito assim que quando você está mal, quando você está meio brocochô, enfim, leia um bom texto literário. Por exemplo, Henrique VI, ou o texto de Shakespeare. Júlio César. O Júlio César, para mim, é o texto mais belo. Eu sei um pedaço. O meu sonho é fazer uma peça do Júlio César, que para mim é o texto mais estético, mais bonito esteticamente do Shakespeare. O único risco é depois que você lê, você ficar arrogante. Então, porque é tão belo, belo. Né? Só para terminar, tem um texto de Júlio César que eu acho incrível. Quando um poder chegar à beira do abismo, é melhor que se precipite do que esperar ser empurrado. Obrigado, Dr. Gilberto. Eu que agradeço o carinho dos amigos. Caso que nós falávamos há pouco, né? Fica conosco. Já está entre nós
se fardou, está aí bonito, viu como é que é aqui, ó. Se o senhor vê bem... Eu deveria ter vindo É de Bagé aqui. Olha ali. Nosso deputado Luiz Augusto Lara. Tá vendo? Esse é o figurino do programa. O senhor sabe o que ele faz? Um dia desse eu cheguei aqui só de camisa, né? Aí ele mandou buscar um terno dele e uma gravata e colocou o terno dele. Mas é que aqui licenciosidade aqui. E o senhor, que é prata da casa e tal, ele permite que o senhor venha sem gravata, mais despojado, pela juventude, todos são pratas da casa. Pela juventude, mas são poucos privilegiados que ele deixa vir sem uniforme. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente, maestro, as linguiças e salsichões do Alimentos Castro, lá de Pelotas, que está disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. O pessoal de Bagé passa lá e compra linguiças e leva para Bagé, né? Lá na avenida de acesso ao centro de Pelotas. O CREMERS informa aos médicos do interior que continua com a sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou por telefone. Colabore. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Vinho para todas as ocasiões. Passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo você vai encontrá-los. São mais de 1000 rótulos importados ou nacionais. Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo 1493, da Lípio César 203 e da Getúlio Vargas 1135. Quero destacar... Podia só uma coisinha para não perder do Júlio César, só para fechar essa que ele falou do Júlio César, que é o maestro do texto. O Cássio discutindo com o Brutus, e o Cássio começa a colocar no Brutus a cisânia para matar César. César vem chegando, César o Deus, eles xingam as pessoas que estão indo. E aí o Cássio conta para Brutus, disse assim, ainda há poucos dias estava muito frio e César chegou e disse, anima-te a pular no Tibre. Imediatamente pulou, eu pulei atrás e as águas se agarravam nas margens e nós lutávamos contra, e eis que de repente ele dizia, acuda-me, esse Deus não sabe nadar, Brutus. Que Deus é esse que não sabe nadar? Depois ele estava na Espanha e aí o sol batia forte e ele com febre. E ele dizia, Titínio, dê-me água. Aquele Deus estava morrendo de sede. Esse é o Deus que estão reverenciando. Claro, Brutus mata. Não é por falar em Deus que nós vamos falar Que nele. interpretação? Não, Que interpretação? Eu sou um ator frustrado. Não, mas que maravilha. Agora, no Tigre não é nada, né, coronel? Eu quero ver, no auge do inverno, ele se atirar... Panela do Candal. Na panela do Candal, lá em Bagé, porque a água é gelada, aquilo tem parece um espelho, uma de gelo por cima, né? Não, e é o único lugar em que não é por falar em Deus que eu vou elogiar... O fantasma da panela do Candal. Não é por falar em Deus que eu vou elogiar o nosso governador José Ivo Sartori, que deu um show. Foi o melhor pronunciamento que eu vi em todo o governo Sartori. Foi perfeito na federação. Não, ele vem não. Perfeito. Ele fez um pronunciamento e foi ovacionado. Hein? Então eu quero dar um grande abraço ao governador aqui na Federação, na quarta-feira, no Tá Na Mesa. Ontem, no Tá Na Mesa. Sensacional. Ficar sabendo, né? Sim, eu acompanhei os 2 anos anteriores. O governador... Então, esse ano ele, não vou dizer que superou, mas ele cresceu muito, inclusive... Ele está colhendo o fruto de algumas mudanças estruturais importantes que vem acontecendo aqui no Estado. Nitidamente é perceptível a mudança do ambiente. Ele vem preparando algumas medidas que eu não tenho nenhuma dúvida, Paulo Sérgio, que vão iniciar o saneamento financeiro do Estado, a questão da folha, algumas dificuldades estruturais herdadas por ele. Diga-se, a bem da verdade, que não foram nenhuma delas... E nunca tirou pedra para trás. Exatamente. Foi criticado, inclusive, por isso. Tá? Mas, nesse ano, nós vamos começar a ver, de fato, esse Estado colocado em dia, não é? O regime de recuperação fiscal, que foi uma ação que viabiliza o Estado pelos próximos 3 anos.
esses frutos, Paulo Sérgio, eles vão ser E o colhidos. IP agora, o IP, parabéns à Assembleia Legislativa que aprovou essa separação do IP, e mais do que isso, né? O IP vai conseguir agora, no aspecto de saúde, superar o déficit que tinha com essa abertura para as entidades de profissionais liberais, né? Eu acho que aí vai dar um suporte até para que o IP consiga atender bem os funcionários públicos estaduais. Exatamente, vai dar escala. Primeiramente, a questão da governança existia reconhecidamente pelos próprios representantes das entidades, dos poderes que compunham o Conselho. Eram 6 fundos, 6 contas, era um processo com poucos controles e pouca gestão. Então, assim, a nova legislação reestrutura, separa a Previdência da Saúde, estabelece uma governança, estabelece uma conta e um gestor único, não é? Moraliza o processo e dá essa abertura que você está dizendo, que inicialmente, até o Dr. Ricardo Breyer me ligou, né? Inicialmente se pensou na questão da categoria dos advogados, mas não, aí, que sabiamente... Aí é discriminar. Exatamente. Isso, não, mas foi foi mérito. Não, mas foi mérito mérito da OAB no sentido de provocar a discussão. E o governo do Estado entendeu que, de fato, deveria ampliar para todas as categorias, e isso vai dar muito mais para todas as escala. categorias. Foi sábio o governo nesse sentido aí. Deputado Lara. Tá bem, Paulo, eu respeito a opinião, mas eu acho que nós estamos assim há 6 meses de uma eleição fazendo o que deveria estar sendo feito e discutido e projetado no primeiro ano de governo. Eu acho que no primeiro dia de governo. Eu até hoje comentei, atrasou muito. Né? Nós estamos a Assembleia ajudou a atrasar também. Hoje foi lançado o plano, né, de transporte, né, no Estado. Né? Bom, hoje nós estamos no final do governo. Né? Mas antes tarde do que nunca, né? Mas para aí. Várias ações que foram. Mas então, eu com todo respeito, eu acho que nós passamos 3 anos perdidos no Rio Grande do Sul, economicamente, né? O Estado fragilizado. A gente vê nas fronteiras do Rio Grande do Sul com Santa Catarina aquela coisa que a gente vê nas fronteiras do Brasil com o Uruguai. O gaúcho saindo do Rio Grande do Sul, vai lá, abastece ali em Santa Catarina, enche o tanque do seu carro e volta. Aquilo que a gente está vendo nas fronteiras com os países do Uruguai e Argentina. Por quê? Porque o imposto aqui é mais caro. Quer dizer, e nós temos coisas que precisam ser abertas, números que precisam ter transparência, e nós não estamos conseguindo ter. Não por culpa do governador, desse ou daquele. Isso é histórico no Rio Grande do Sul. Nenhum governo quer enfrentar, por exemplo, uma transparência, uma auditoria nos incentivos fiscais desse Estado, que representam 1/3 do nosso orçamento, praticamente. Mas a Assembleia tem autonomia para isso. Não, nós estamos tendo que buscar o judiciário, porque nem mesmo o Tribunal de Contas tem acesso aos processos de incentivo fiscal. Nós vamos nos surpreender com o que fizeram no passado. Exato, mas eu não estou dizendo isso que é o Sartório, que são assim, ó... Mas 1/3 do valor é muita coisa. É muita coisa e é isso. Isso dá em termos de... A metade desse... telespectador saber assim, ó, bilhões. 1/3 em incentivos fiscais, 1/3 equivalente a 1/3 do orçamento, é o seguinte, a metade desse 1/3 são daqueles incentivos vinculados nacionais, que tu é obrigado nacionalmente. O Estado tem que fazer isso. Né? E o outro 1/3 são aqueles que tu tem na tua autonomia aqui. A outra metade desse 1/3, autonomia aqui. Tu está falando então em 1/6, que o Estado comprometeu da arrecadação. Não é só que Paulo, não é só o que comprometeu. O problema não é o que comprometeu. Não, pelo que o senhor está dizendo, o problema não é dar incentivo fiscal. Absolutamente. Paulo, o problema não é dar incentivo fiscal. Empresário paga demais nesse país. O problema não é o problema é dar incentivo fiscal e não ter fiscalização dos órgãos de controle. O senhor quer ver? Não tem nada a ver com o Sartori. Tu entende? Ninguém sabe por que o fulano... Não é bem assim. Claro que me permita. Olha aqui, não é o Tribunal de Contas tem acesso? Não é assim. O Judiciário não entrou com uma ação para... Posso fazer um contraponto? Me permita, só um elo de ligação entre os senhores. Certo. Lá no passado, quando a Brahma saiu daqui da Cristóvão e foi para Viamão, se deu um incentivo fiscal
para a Brahma e para lá, se deu Fundopem e tudo mais. Reduziu o número de empregos em 50% e não foi no governo Sartori. Não foi no governo Sartori. É verdade. Foi para lá toda automatizada. Isso aí é uma coisa que tem que ser considerada. Isso não é uma prática do Sartori, isso é uma prática aos anos, ao longo dos anos, Paulo. Não, mas eu estou dizendo, e eu digo sempre isso, né, Paulo? Tanto que quando eu propus uma CPI, nem o PMDB, nem o PT assinou a CPI para transparência nos incentivos fiscais. Ele é um palco. Que palco, rapaz? Tu mesmo me disseste que achava importante nós botar transparência nos incentivos fiscais. Tinha vontade, inclusive, de assinar. Nós temos que dar transparência. Por que não abrir para o Tribunal de Contas todos os processos de incentivo fiscal que são dados? É dinheiro público. Não, desculpe, mas eu não acredito, eu não posso acreditar que o Tribunal de Contas, que é caro, não tem acesso. Não, ele tem acesso. Deixa eu só um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu acho que o Lara está colocando. Deixa eu me atirar no rio. Não, o Lara está fazendo uma injustiça enorme. Se é verdade, bom. Não é verdade. Primeiramente, eu vou dizer o seguinte, ó. O que acontece? É isso que eu queria saber. Primeiramente, o governo Sartori, ele fez reformas estruturais. Está dizendo que ele é lento, mas ele fez reformas que nenhum governo teve coragem de fazer. E pelo contrário, Lara, ele está saneando financeiramente o governo que o Tarso deixou insolvente nesse estado e que outros participaram. Ponto 1. Ponto 2. A questão dos incentivos fiscais tem servido pelo PSOL e partidos de esquerda de um discurso maniqueísta tentando jogar na questão dos incentivos toda a responsabilidade da incapacidade financeira do Estado hoje. Isso não é verdade. Não é verdade, primeiramente, porque a grande maioria dos incentivos hoje passam pelo Conselho Diretor do Fundopem, que é um conselho composto por 15 entidades, que tem ali a CUT, a CGT, os Coredes, o SEBRAE, as federações, tem critérios técnicos, tem uma carta consulta, ganha um incentivo X à medida que gera emprego, que tem incremento tecnológico. Aconteceu isso com a IESA aqui? Eu só quero te colocar o seguinte. Foi o que aconteceu com a IESA? Tem que ter autorização do CONFAS, ou seja, o CONFAS é um conselho nacional, é um conselho nacional. Ou seja, nós estamos no meio de uma guerra fiscal, nós estamos perdendo várias empresas por causa desse ranço ideológico que é contrário aos incentivos fiscais. Eu defendo... Que não é o meu caso, né? Eu não sou contrário aos incentivos, né? Só estou dizendo que tem que ter critério, eu não sou contrário aos incentivos, tem que ter transparência, mas está se usando a questão dos incentivos politicamente e isso eu sou contra. Então tem que dar para o Tribunal de Contas do Estado auditar. Já foi entregue o relatório para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas teve que entrar na Justiça, o Ministério Público teve que entrar na Justiça para ter acesso aos incentivos fiscais, imagine isso. Aí não precisa. Eu não sou contra incentivo, coronel. O empresário paga demais, mas temos que ter transparência. Os órgãos de fiscalização e controle têm que ter acesso. Não tem, Lênio. O Dacamino entrou com uma ação para poder ter acesso. Teve acesso parcial aos 10 maiores incentivos desse Estado. Não sou contra incentivo. Aliás, eu acho que tinha que dar incentivo, né, para o médio empresário também. Eu acho que tem que dar incentivo e vai tornar transparente. Isso, Paulo. É isso. O empresário é o primeiro a não querer eu tenho que entrar no Só quero fazer uma parte aqui, só para tu saber. O governo Tarso, ele concedia mais incentivos que o governo Sartori. A maior parte do volume de incentivos no Estado são incentivos federais, é a Lei Candir. Por exemplo, 1,5 bilhão, para o telespectador saber, 1,5 bilhão do volume de incentivos anuais do Estado do Rio Grande do Sul é para micro e pequenas empresas, através do Simples Gaúcho, porque elas geram emprego, geram renda. Nós sentamos com as principais cadeias produtivas do Estado, a cadeia leiteira, que vem sofrendo a importação do leite uruguaio. Se tirar um incentivo dessas, são 100 mil famílias que dependem. Mas não tem que tirar incentivo. Ninguém está pretendendo tirar incentivo. Que nós sentamos com as principais cadeias produtivas do Estado e hoje a competição é muito forte. Então é muito fácil fazer um discurso assim, mais populista, no sentido de que vai resolver os problemas do Estado com os incentivos. Não é verdade. Não resolve. Transparência é populista. É mais complexo que isso. Pois eu sei. Eu fui secretário de Estado 3 vezes. Eu sei como é complexo. Transparência. Eu nunca tive uma multa, nunca tive transparência, eu sou a favor. Eu só quero o seguinte, tu fazes uma crítica dos 3 anos
de movimentação lenta, câmeramento do governo. Eu te pergunto, a Assembleia foi uma força mobilizadora, foi uma força dinamizadora desse processo? Não. Então também faz também a tua meia-culpa. Com certeza. E eu acho que isso é importante. Nós entramos num momento de depressão no Estado, o Estado se deprimiu, o Estado vem... Então, não vou legislar porque estou deprimido. Não, claro que não. Hein? Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. No próximo dia 6 de abril terá início nos espaços culturais do Centro Escultórico Meu Maestro, da nossa capital gaúcha, a 11ª Bienal do Mercosul, uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da América Latina. Na noite anterior, que já falamos aqui, no dia 5 de abril, às 19 horas, na Praça da Alfândega, haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte, gratuita e aberta ao público, com música, dança, poesia e teatro, com a presença de vários artistas, como o nosso Vitor Ramil e outros tantos. E o maestro Antônio Carlos Cunha. Não percam, assistam agora este pequeno vídeo institucional que retrata muito bem a 10ª Bienal do Mercosul. De 6 de abril a 6 de junho, né? A 6 de junho. 6 de junho. 6 de junho. Quando começa a Copa, Antônio Carlos Cunha, meu maestro, manda um grande abraço. Sou a Dulce da Glória, lá de Vacaria, da turma da contabilidade 17ª. Tá vendo? Estão me achando aí. Então. Sua colega? Sim, a Dulce. O senhor é de Vacaria? Nasci em Bom Jesus, no interior de uma fazenda, mas fui para o colégio em Vacaria. Então eu sou cidadão vacariense. E em Vacaria eu fui músico atuante na Rádio Esmeralda de Vacaria, foi onde eu comecei a minha carreira profissional de músico. Isso foi lá nos anos... Já faz bastante tempo. O que tu fazia lá? Tocava acordeon. Legal. Depois é que eu vim para a OSPA e estudei regência, me transformei, saí de um meio, fui para um outro, com toda essa bagagem de comunicação com o grande público. E esse espetáculo que nós estamos fazendo no dia 5 de abril, do lançamento da Bienal, nós estamos enfatizando um lado, buscando uma comunicação com um público, com todos os públicos, integrando diferentes públicos e tentando trazer para a Bienal estudantes que têm, às vezes, alguns preconceitos contra entrar no museu para desfrutar de obras de artes, principalmente da arte contemporânea. Então, nós estamos fazendo esse espetáculo incluindo músicas de Pixinguinha. Veja bem, Pixinguinha foi o pioneiro, foi o primeiro orquestrador brasileiro, o primeiro arranjador brasileiro. Temos também obras de Edu Lobo, Baden Powell, Caetano Veloso, Villa-Lobos e do grande ginasteira, o argentino Alberto Ginasteira. Nós vamos fazer um movimento do balé em Estância. Também do Piazzolla, ficando nesses aqui da Argentina,
e o Vitor Ramil com as milongas. Aureliano Figueiredo Pinto. Só faltou o Pedro Santa Rosa aí do Uruguai. Essa mistura de vários que acaba capilarizando mais. Sim, esse é o objetivo ideia, né? desse lançamento. E principalmente nessa época, falavas dos jovens, né, para entrar no museu. Essa é uma época de comunicação, assim, virtual. O meu professor que está assistindo, por sinal, do Ernesto Stein, estive agora tomando chimarrão à tarde com ele. Essa é uma questão que está diminuindo o mundo, na medida que você diminui a linguagem, diminui o mundo. Então as pessoas hoje eles ao invés de responder, eles mandam um emoji. Então nós estamos voltando aos hieroglifos, etc., em que a linguagem era paratática. Então você não é hipotática no sentido do alfabeto, que eu possa... Não há significado num texto paratático, nos desenhos. Não, eles já são... E o problema, agora vou pegar o gancho do emoji, eles já são o seguinte, ó, às vezes tu escreve a frase, se tu não mandar o bonequinho, parece que tem alguma coisa muito dura. Olha aqui, eu quero o último livro do Humberto Eco, ele coloca, no último livro do Humberto Eco, ele me colocou um texto que me surpreendeu muito. Ele disse assim: exatamente no momento em que se pensava que a comunicação gráfica, ortográfica, desaparecia em nome da imagem, surge uma nova forma de redação, precária, limitada, com nova codificação, mas uma nova forma de redação textual. Ou seja, renasce a redação textual com a informática, que estava desafiada, inclusive vários caras como agora me esqueci o nome do cara, dizia que terminava, que era o fim de um ciclo gráfico, da grafia ortográfica, da grafia... Mas nós estamos... que não ressurge com a digital. Mas veja que nós estamos diminuindo surpreso o mundo, isso, porque né? se linguagem é mundo, menos linguagem, menos mundo. Então, hoje, os meios de comunicação... Mas está surgindo a linguagem universal. Sim, aí. Mas o Esperanto, que tanta esperança toda. Hoje, tu está criando a linguagem universal, que é usada no mundo inteiro. Mas não deixa de simplificar. Não deixa de simplificar. E com prejuízo, e com riscos. Um mundo em que você explica a metáfora, porque nós falamos por metáforas, porque a gente faz entre significados. Só que a linguagem... Inclusive a linguagem da música é tudo metáfora. Pois então. Alto, baixo... Agora você... Sim, é tudo metáfora. Sobe, desce, ascendente. Como é que é a comunicação fácil hoje? O repórter, para falar sobre o time do Flamengo, vou pegar de fora, o time do Flamengo está na ponta dos cascos. Aparece uma tropilha. Ora, se ela está na ponta dos cascos, eu usei uma metáfora. Sim. Mas como é que eu vou... Quando eu explico a metáfora, eu tiro o caráter da metáfora. Claro. E colo o relé. Para falar da enchente, o repórter entra na água. Por quê? Noticia. Por que você tem que entrar na água? Então nós estamos cortando o caminho, nós estamos simplificando, cortando o mundo. Concordo plenamente. E quando você substitui o sim por uma mão assim, você está voltando aquilo que o Jonathan Swift, nas viagens de Gulliver, criticava quando ele disse que um cientista premiado da Lapúcia dizia: nós temos que encurtar a linguagem, substituir frases longas por monossílabos ou onomatopeias. Mas hoje nós falamos por onomatopeias. Exatamente. As pessoas já não ligam. Ele disse assim: maestro, como vai você? Aí põe aqui, porque vá que eu não concordo com alguma coisa, eu não posso dizer não sou mais seu amigo, mas eu aperto o botão e deixo 500 pessoas sem amigos. Então nós acabamos com a comunicação aos poucos. Assim. Nós temos um assunto hoje que está palpitante, que eu gostei da tua pergunta antes de iniciar o programa. O nosso Lênin Streck, com referência de Gilmar Mendes. Faça a pergunta de novo. Não. Faça a pergunta de novo. Segundo o código... Mas tem que pular, por favor. Tem assunto palpitante. Segundo o código do meu querido, de quem eu admiro profundamente, Gilmar Mendes, segundo o teu ídolo, Gilmar Mendes, hoje estaria pronto para ser candidato a presidente da República, o Cabral, e o vice, seu vice, o Cunha. Porque dentro deste código de convivência
fraterna com os corruptos, nós teríamos o Brasil arrasado. Não fosse a Lava Jato, o Brasil teria a corrupção sacramentada. Então, eu acho, quando eu vejo o Gilmar Mendes, mesmo que ele tenha algum cordame jurídico, eu vejo que ele põe em risco um caminho de purificação brasileira. Que purificação, esse é o discurso. O Luiz Coronel hoje... Ele não esquece que o Gilênio é parente do Gilmar, hein? O Luiz Coronel hoje é parente? Está com um discurso... Tu é parente do Gilmar Mendes? Está com um discurso reacionário. Reacionário eu, querendo que sejam punidos os corruptos. Aí o que ele diz? Mesmo que o direito diga isso, olha o que ele acabou de dizer. Eu não disse mesmo, mesmo que ele tenha algum cordame. Mesmo que, mas usou o mesmo que, ou seja, sim, apesar mas ele defende uma corrente jurídica, tem outra também, né, Lênio? Tu não pode dizer que a verdade está com o Gilmar. Não, eu estou dizendo não dá para dizer isso. Que a Constituição... Até porque nós tivemos 2 decisões do Supremo Tribunal Federal que entenderam em sentido contrário, não é? Como em todos os países desenvolvidos do mundo, que entendem que a prisão em segunda instância... É falácia. Não é falácia, isso é fato. Não é fato, e eu vou dizer por quê. Não dá para comparar um sistema norte-americano de júri com recursos para segunda instância. Você não pode comparar o sistema alemão, nenhum sistema jurídico do mundo que funciona. Na Alemanha, os julgamentos são feitos por colegiado, com 3 caras de saída. Em Portugal também, você tem 3. Aqui o juiz recebe a denúncia. Os ministros do Supremo entendem que nos outros países... Bom, talvez tu saiba muito mais... Os ministros, parte deles, parte dos ministros se donaram da lei. Parte dos ministros... Não, eles querem interpretar a Constituição de uma maneira que mude o destino do Brasil e tire o Brasil. E não é papel deles. Lara, desculpe. Essa é a verdade. Desculpe, não é papel do Mas ministro. é papel de quem, então? Do Gilmar Mendes? Não, nenhum ministro do Supremo pode pegar um decreto de indulto do presidente da República e fazer outro. Ele ser candidato é deputado. Aliás, você é deputado, sabe como é difícil ser deputado. É mais fácil chegar no Supremo Tribunal do que fazer 60 mil votos. Contra 11. 60 mil votos. 11 vagas 70 mil votos. Mas esse mesmo Gilmar votou 2 vezes a favor da prisão em segunda instância. O que eu quero te dizer, Lênio, é que é um casuísmo da parte dele. Ele está sendo casuísta, mudando de lado e invertendo a votação. Eu não estou dizendo. Ele não é um grande jurista que pensa na justiça desse país. É um casuísta. Vocês caem numa armadilha, vocês estão colocando no Supremo Tribunal uma espécie de vanguarda do Brasil. Vanguarda no Brasil devia ser o parlamento. O parlamento deixou que o Supremo Tribunal se tornasse isso, hipertrofiado, porque o parlamento não fez as coisas, o executivo não fez as coisas. Aliás, os senhores que são parlamentares deviam pensar desse modo e não colocar no colo do Supremo. Ele nem pode fazer isso e nem devia. E quando faz mal. Só um pequeno parênteses. Faz muito mal. Um pequeno parênteses. O Brasil tem 43 mil beneficiários do foro privilegiado. Os Estados Unidos não tem nenhum. Porque é outro sistema jurídico. Nenhum. Você foi professor também, você sabe que não dá para comparar common law com o sistema de júri e outros, com o sistema, não dá para comparar nem a Alemanha, não dá para comparar... A China tem 1000, a China que tem... a China é um bom exemplo. Mas ele tem 1000 foro privilegiado. Sim, mas o Brasil tem 43 mil. A China é o exemplo ideal em que o sujeito... Não quero dizer que é o ideal. É o ideal, não tem liberdade de imprensa e... Bom, eu só quero dizer que nós estamos viciados nos privilégios. Tá aí onde é que... Você acha que poder recorrer em um lugar em que o juiz recebe a denúncia em dúvida pro societate, em que se inverte o ônus da prova, você acha que... Poder recorrer indefinidamente, durante 30 anos, como é no Brasil, por favor, Lênio. E vou dizer para vocês fazem uma leitura e estão informando mal para o telespectador. Sabe por que estão informando mal? Ninguém dos que votaram, a não ser o Fachin, disse que era obrigatório prender em segundo grau. O voto do Gilmar e outros que deram a favor da prisão, disseram que sempre se pôde prender e continua a se poder prender, desde que tenha requisitos da prisão cautelar que se aplicam nesse caso. Isso, então não está proibido, a maioria do Supremo não proíbe prisão a partir de segundo grau.
Essa é a questão. Então, mas você vende a ideia de que está tudo liberado. Não é verdade. Desculpa, informação tem prioridade. No fundo, o pano de fundo dessa discussão é se prende ou não prende o Lula, né? Nós estamos no fundo. O Lula, digamos que é o pretexto. Tá. Mas a discussão é no mas eu estou dizendo, inclusive, aqui, aqui. Porque antes não houve discussão. No fundo era se ver. Pelo sim, quando pelo o Supremo não. votou, não houve discussão. Pelo sim, pelo não, se prende. Era um caso prende. de Aparecida do Norte agora. Se prende ou não prende, lá em Bagé o pessoal está preparando uma manifestação para dizer o seguinte, não querem o Lula em Bagé, né, durante agora, vai ter uma carreata, parece que segunda-feira e tal. Depois vai a livramento. Porque, na verdade... Que é um absurdo também, né? Não, mas é um absurdo, mas as entidades empresariais, a Câmara de Vereadores, 14 dos 17 vereadores... Armar a fronteira e não deixar o Lula entrar. Não é isso. Eles querem fazer um protesto dizendo o seguinte: verdade. Não é adequado nós exaltarmos quem tem condenação penal de prisão em segunda instância. É um direito acho que é legítimo, total, legítimo. Eu acho que é legítimo, mas não Paulo. impedir ele. Não, como é que vai impedir? Ele vai manifestar. Exato. Não, manifestação. A manifestação lá da Associação Comercial, dos sindicatos empresariais, é legítimo. Então, enquanto a justiça não resolve isso, as pessoas também estão se manifestando, estão se mobilizando. E eu acho que isso é adequado e tem que ser assim mesmo. A frase que mais eu digo para mim é essa: o Brasil marca encontro com a história e não vai. A história tem sido adiada sempre. E nós vamos chegando a becos e criando becos em cima de becos. E não criamos um caminho. Mas, Sérgio, eu queria dizer que o que o deputado, meu colega, está dizendo é profundamente verdadeiro. Porque assim como o Lula pode liderar as pesquisas, ele tem 2 vezes mais rejeição. Eu não acredito nisso. Tem 2 vezes mais rejeição. E tanto acredito que você vê, quando ele vai nos lugares, a reação que tem. Entende? Mas por que essa reação? Essa reação é legítima, Lara. E tu tem toda a razão em trazer esse ponto, porque ele foi considerado o presidente mais corrupto da história de todos os tempos. Não teve precedente. O melhor e o mais sacrosanto. Não, mas isso foi internacionalmente. Mas tem um fato que é fato, está condenado à prisão, ponto. Pode recorrer, prende, não prende, não sei, mas está condenado em segunda instância. Olha que tem que ter coragem para fazer o que estão fazendo. Paulo Sérgio, tem que ter coragem para fazer o que estão fazendo. Botar o cara condenado, segundo em cima de um caminhão, para ir lá fazer comício, olha, só um pouquinho. É coragem dos caras. Claro, eu acho assim. Eu estava chegando no Rio, Plênio. Eu estava chegando em São Paulo ao anoitecer e vendo aqueles milhões de luzes acesas, lâmpadas. Eu digo assim, uma dessas lâmpadas acende um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu pensei comigo, a história está muito pesada em cima de um homem pequeno. Um homem que teve uma caneta com 2 trilhões e que andou no carro da rainha da Inglaterra, mas que daqui a pouco permitiu que as empreiteiras superfaturassem como quisessem, permitiu que os bancos botassem 480% ao ano no cartão de crédito, deu muitos favores, regalias e proteções aos humildes, mas chegou uma hora que essas 13 engrenagens não se acertaram e o país entrou numa crise profunda. O ex-esquerda sempre é mais reacionário. Não ouve isso que eu disse? Eu estou surpreso contigo. Estou surpreso. Mas não ouve o que eu disse? E o Omar Ferri, os dois saíram da esquerda. O Omar Ferri também virou o inimigo. Mas não, estou errado no que eu disse? Mas tu era esquerdalha. Estou errado no que eu disse? Tu falasse poeticamente. Eu estou errado no que eu disse? Tu falasse poeticamente. Só um pouquinho, eu quero te perguntar. Eu disse alguma coisa errada nesses 3 aspectos? Não está terminado ainda. Algumas questões sim, outras coisas. Mas não houve. Os bancos não ganharam o que quiseram. As empreiteiras. Mas não estou julgando os outros. O melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. O segundo melhor é um banco melhor administrado. Mas não estou falando sobre isso. Um banco bem administrado é eu não estou falando isso. Eu estou falando que o povo pagar 480% ao ano com cartão de crédito. Estacionamento tu paga só com dinheiro. Não está se Paulo Sérgio, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, vou dizer, acho que nós temos assim, enfrentando um problema muito sério, que todos nós estamos falando, Lava Jato, Lula, prende, não prende.
Para mim não é importante. Nós estamos a 6 meses das eleições. Nós temos que falar sobre o projeto político. Futuro. Projeto de futuro. Parabéns. Projeto de educação, projeto de cultura. No nosso Estado, muda governo, sai governo. E nós continuamos com um sistema de educação, do primeiro, do segundo grau, do fundamental, inaceitável no dia de hoje. Mesmo o ensino privado é inaceitável. Mesmo o ensino particular, aquele que o pai vai lá, que as famílias vão lá e pagam, é inaceitável. É isso que nós temos que falar. De cada 10 brasileiros... Cada vez diminuindo mais no IDEB. Aonde que está a cultura? Aonde que está a cultura? É supérfluo. Hoje nós comparamos produção literária, música, teatro, arte, tudo virou a mesma coisa, entretenimento. Tudo é supérfluo. Tudo é supérfluo. Nada sério, aquilo que questiona ideias não tem suporte. Nós precisamos de Secretaria da Cultura para dar suporte ao bem cultural que precisa de financiamento. Assim como a pesquisa precisa, a arte precisa. Em compensação, maestro, vai uma cantora, como foi ontem, na arena, e superlotou a arena. Ontem. Vieram, não vendem mais disco, vem faturar aqui. Olha, isso que o senhor está se ressentindo, e eu falei em Santa Catarina aqui mais cedo no programa, que o pessoal lá, imposto e tal, mas Santa Catarina hoje está na nossa frente do ponto de vista de equilíbrio das finanças, de não precisar sobretaxar a população com impostos, porque lá eles conseguem fazer nos últimos anos, os últimos 15 anos, 10 anos, uma política de Estado. Aqui nós fazemos política de governo. Cada governo que entra faz uma política, né, e algumas coisas não conseguem mexer em função das corporações que existem aqui no Rio Grande do Sul. Eu só não posso concordar com o maestro em termos de colégio Farroupilha, que para mim é exemplar. Obrigado. Ótimo. É isso aí. Minha filha estudou lá. Minha filha estudou lá e meu netinho... tem que fazer exceções. Assim como nós temos artistas que resistem, nós somos resistentes. Todos nós somos resistentes. Então vamos ao ponto final. Com FCDL, Gimo FCDL. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Maestro, seu ponto final. Agora eles estão... Bem-vindo de Itália, Luiz Coronel. Eu virei direito. Maestro, seu ponto final. O meu ponto final é reiterar o convite para o espetáculo dia 5 de abril, que é o lançamento da Bienal, da 11ª Bienal, que inicia no dia 6. Nós estamos fazendo um espetáculo, eu mencionei anteriormente o nome dos músicos convidados, solistas, o Vitor Ramil, a Aulina Alessandrini, Jorginho do trompete, mas eu quero dizer que nós temos também o grupo da Camila Vergara, que é diretora de teatro, de dança, a Renata de Lelis, bailarina e coreógrafa, e a Patrícia Fagundes, que vai fazer também, são quadros, pequenos quadros, que nós vamos fazer pequenas amostras dentro desse espetáculo, alternando então música, teatro, dança e literatura. Esse é o espetáculo. Maestro Antônio Carlos Borges Cunha, parabéns para o senhor. Muito obrigado. Bela dupla aí, Gilberto Schwartzman. Orquestra Fundarte. Orquestra Fundarte. Me devolvo para a esquerda agora. Afinal, quem dá corda ao relógio da história? Serão acaso os heróis que se decanta, né, na memória? Um palhaço entre crianças, com chafariz na gravata, traz mais felicidade ao mundo que todo e qualquer burocrata. Em todo o repasse do tempo, nos jornais e microfones, esquecem quem tece o tempo. A gente simples, sem nome. Infinidade de WhatsApp, aqui não tem como ler. Paulo Sérgio, tantos, né? Paulo Sérgio, boa noite, que bancada. Parabéns para essas pessoas que estão contigo. A gente fica embevecido com o tamanho da sabedoria de todos eles. Só me resta parabenizar a tia Rede Pampa por termos um programa de tamanha cultura. O Nelson Pires, lá de Camaquã. Opa. Meu caro deputado Luiz Augusto Lara, de Cachoeira para o Mundo. Paulo, de Cachoeira, não pode ter Cachoeira. Qual será o tema de Lara? O tema não quero saber. Ele é simples, ele é para as entidades de assistência social e para as pessoas que estão fazendo
a declaração de imposto de renda nesse momento. Eu sempre já fiz. Eu estive com o pessoal, o superintendente adjunto da Receita Federal essa semana, levando o pessoal da APAI, né, levando outras entidades, né, nós estamos fazendo um trabalho também com o IMAMA. Aliás, agora nós temos um compromisso ali na Restinga junto com o IMAMA, mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, ao Conselho Regional de Contabilidade, aos contadores que estão fazendo nesse momento milhares e milhares de declarações de imposto de renda, tem um campo ali na declaração do imposto de renda que tu podes doar 3% do imposto devido. É simples, não tem problema, é só... Bom, nós agora estamos fazendo nas entidades, as entidades estão fazendo almoço, janta, e o pessoal da Receita Federal está indo lá para explicar, para desmistificar. Porque no Rio Grande do Sul nós poderíamos arrecadar para as entidades sociais que não têm dinheiro até 350 milhões de reais nesse sistema de 3% do imposto devido. E quando se arrecada? E não se arrecada 20. Maravilha. Então, eu acho, Paulo, que é uma das grandes coisas, né? E aqui a Pampa, que sempre teve essa característica, o conteúdo local, né? O impulsionamento. Se a gente conscientizar, se a gente fizer com que o Rio Grande do Sul, né? Que todo mundo se lembre, né? Ou boa parte das pessoas, que ali no próprio formulário tem um campo que diz, pode deduzir 3% do imposto devido, diz a entidade... E nós poderíamos arrecadar 350 milhões. Deputado Thiago Silva, seu ponto final. Está na hora, tem que Sérgio, aproveitar queria isso. agradecer essa belíssima bancada e dizer que talvez uma das maiores dificuldades do processo político é traduzir a complexidade que é a gestão do Estado aqui no Brasil, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, para o cidadão. Né? Se até na mesa aqui, numa mesa com pessoas esclarecidas, às vezes a gente não consegue atingir alguns consensos, tá? Mas eu posso dizer uma coisa para ti, que as reformas estruturais mais importantes, buscando o saneamento financeiro, a sustentabilidade, a questão previdenciária e a responsabilidade social que precisavam ser feitas nesse Estado, nós fizemos. Posso garantir isso para ti. Em segundo lugar, eu queria dizer, Paulo, que se tem uma pessoa que eu respeito aqui nessa mesa, junto contigo, é esse cara aqui. Esse cara aqui merece o meu respeito, é um doutor, é uma pessoa que conhece profundamente o direito e a política. Né? Então, a gente tem que aprender. É de Cachoeira também. É de Cachoeira. Mas, nesse ponto específico, eu faço questão de registrar aqui, junto com o meu amigo coronel, que essa, além de ser uma questão jurídica, que há duplo entendimento, né? E o Supremo majoritariamente 2 vezes entendeu a favor da possibilidade da prisão de segunda instância, mas essa não é só isso, Paulo, é uma questão histórica. É uma questão histórica para vencer a impunidade e mudar o destino desse país. Então, se o direito tem como fundamento último a busca da justiça, eu tenho certeza que o Supremo vai decidir certo. Paulo Sérgio, o PT está completamente perdido. Estão vendo que a prisão do seu chefe eminente, estão apelando, dizendo que a prisão do Lula está ferindo a democracia. E vendo que não tem mais saída, estão chamando o povo para as ruas. Se não prenderem o Lula, vão abrir uma brecha para soltarem os outros corruptos, safados que já estão presos. Ou vice-versa, pode estar liberando os corruptos presos para não prender o Lula e outros que vêm nessa fila aí atrás. E tem um monte para entrar nessa fila aí, hein? Que tem de ministro aí pressionando. O foro está acabando, hein? O foro está acabando. Eu quero dizer que naquela série que é, não é Games of Thrones, tem um personagem que é o anão. E disse, ele tem uma frase genial, ele disse que tudo que vem antes do mas você esquece. Então, é muito boa a frase. Então por isso que o Thiago disse mas. O mas é que interessa. Mas o mas fica registrado que só esse parênteses. É só para. Sim, eu quero inclusive pedir escusas aí eu me exaltei. É porque eu fiz a ação da OAB. Eu sou um dos subscritores e bolei a ação, essa famosa ADC 44, que está
que não vai para a pauta nunca, a ministra Carmen Lúcia não foi em pauta, fui eu que fiz. Eu conheço esse assunto de todos os lugares do mundo. Então, eu posso dizer para vocês que não há nenhuma... o modo como está hoje não está proibido prender, e mesmo que o tribunal continue, se o tribunal mantiver a tese anterior de presunção da inocência, não está proibido prender. Primeiro, o que já está preso fica, e o segundo, basta ter os requisitos da preventiva que prende. Nunca esteve proibido. Então, queria esclarecer isso, e peço desculpas de novo pro Tiago e pro Lara, que eu fui um pouco e tal. Não, mas é o teu temperamento. É o meu temperamento. Só vou te dar o Coronel também. O Luiz Roberto Coronel. Eu só quero ter, eu li no... Quer dizer, o Luiz Roberto Coronel. Eu li no livro, nesse último livro que eu estava lendo do Humberto Eco, a piada mais rápida que eu já vi até hoje. O esqueleto chegou no bar e pediu um chopp e um pano de limpar o chão. Não entendesse? Claro, óbvio. Tá bom. É a mais rapidinha. Obrigado, maestro Antônio Carlos Borges Cunha. Obrigado. Sucesso lá com a nossa... Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Obrigado. Bienal Mercosul. Uma honra estar aqui com essas sabedorias todas. Obrigado. Da sua sabedoria. E eu vou lhe deixar assim. Sabedoria musical. Agora, praça, o senhor vai enfrentar ambiente sem mosquito, então o senhor vai levar os repelentes da Vila Altas, da nossa DIMED de Faro lá. Ele não deixa passar pela minha mão, viu? Ele Muito obrigado. Hoje eu faço questão de entregar. Eu também queria. Eu faço. Mas bota a mão ali junto. Eu vou botar os três aqui. A foto, né? Muito sucesso a todos. Obrigado. Vai para a próxima alfândega e bota, tem mosquito lá. Nas dores também, na escadaria ali. Luiz Coronel, obrigado pela tua presença. Não, hoje eu vou escrever ficha no pessoal para te parar com esse encurralamento indireito aqui. Eu vou. Olha, eu passo me correspondendo com a Luciana Genro. Obrigado, Lara, os dois deputados aqui nos dão a honra das suas presenças aqui. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate. Vem as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.